Seja muito bem-vindo a esse podcast, Coragem pra Quê? Aqui a gente descobre o que que é coragem de verdade, não é mesmo, Mariana? É isso aí. Comenta aqui embaixo o que você tem interpretado que é coragem. Aproveita, já deixa aqui essa dica. O que que é coragem de verdade? A gente está aqui hoje para conversar sobre a entrevista, nossa primeira entrevista que aconteceu, foi ao ar na semana passada. Se você não Se você assistiu, assistiu, assiste lá, antes ou depois. A gente não é necessário que você tenha assistido para assistir esse episódio, mas vai ser muito legal se você quiser prestigiar o nosso primeiro entrevistada. E também por isso que a gente vai falar um pouco hoje sobre por que é que a gente convidou essa pessoa para estar aqui, o que que é que motivou a gente, quais foram os bastidores secretos. eu acho legal também que na própria entrevista você comentou, Ju, mas do teu desejo, né, de trazer pessoas, de trazer histórias reais, assim. Então, eu acho que isso é muito legal da gente falar. E também do que vocês podem esperar, né? Assim, acho que isso abre uma porta para outras que virão, assim, né? Eu acho que o mais importante de tudo, né? Eu tenho repetido isso e que eu acho que é um mote mesmo, que é a gente faz isso aqui por pura satisfação para empoderar pessoas e inspirar pessoas, né? Então, o desejo mesmo é que cada um de nós consiga reconhecer que a gente tem uma trajetória de coragem independente da nossa caminhada, porque a maioria das pessoas, inclusive muitas pessoas, não aceitaram o nosso convite por não conseguir ver na sua própria jornada um processo de coragem. E isso é uma ilusão que a gente tem, né? Uma ilusão muitas vezes criada pela ideia de que o que a gente faz não tá bom, não é certo o suficiente, ou que até aquilo que a gente considera que deu errado, às vezes é o maior fruto da nossa coragem. E deu errado sob a perspectiva do quê? Quando a gente vai olhar, né, a perspectiva da coragem, óbvio, se você responde assim, né, do teu lugar de fala, né, como que você enxerga a coragem, etc., a gente não consegue abarcar desde do fato de ter nascido, assim, né, mas ó, de você ter nascido e estar aqui até hoje, provavelmente você passou por inúmeras, né, provações, assim, né, e atos de coragem. Eu acho que é muito curioso ver, né, que independente, e isso é uma coisa que eu desejo ao longo do tempo que a gente vai conseguindo se apropriar à medida de que a gente vai recebendo aqui pessoas diferentes, o como as mesmas perguntas ou perguntas muito parecidas são respondidas de formas muito diferentes, né? O que que é coragem, como se entende a coragem. E isso também é um lugar da gente poder observar, né? O Marcelo, ele foi convidado muito porque ele faz parte do nosso universo, né? É um amigo em comum, é um artista, é uma pessoa que, por ter se lançado, se você assistiu lá o episódio, ele conta um pouco, né, de quando ele saiu desse lugar onde não tinha nenhuma referência, para encontrar as referências, ele precisou fazer um primeiro movimento. E eu acho que isso deu para ele um processo de mais apropriação da própria coragem. Então, foi mais fácil, eu acho que para ele aceitar esse convite. Eu acho que muito por nos conhecer, né? Uhum, E confiar que a gente não vai colocar ele numa enrascada, né? Não vai, expor ele de alguma forma. uhum, Então, confiar que o que a gente vai trazer, ele já tinha assistido, né, os nossos episódios, estava animado com a nossa proposta, com a nossa ideia, comprou a nossa ideia. Então, esse foi muito um dos lugares que fez com que ele fosse o nosso primeiro entrevistado, por também tá dentro desse tema, uhum. né, É, que e o que eu acho permeia. curioso, que não é esse o motivo, mas eu acho curioso que quando a gente começou, né, o podcast, que eu comecei a participar, a gente fala, né, que na verdade eu tô ali por a gente ter um amigo em comum, e esse amigo é o Marcel, e eu acho Aham, muito curioso o fato de que eu meio que só me aproximei da Ju por causa do Marcel, mas eu também só conheci o Marcel por causa da Ju. Então é muito, assim, é realmente, né, muito crônica. entrelaçado, assim, acho que tem muita relação. E que nem a Ju falou, né, também, o fato dele ser artista, acho que tem uma identificação bem grande, assim, eu tenho, em termos de trajetória.
Mas tem uma coisa que a gente sempre brinca, até a gente brinca internamente, assim, de fazer um vídeo falando sobre, e a entrevista acabou sendo um pouco sobre isso, né? Que é sobre o entusiasmo, né? E aí você trouxe isso agora, né? O que que a gente faz? A gente faz porque a gente quer fazer, né? E acho que Uhum, isso que chama também, né? uhum. Assim, Sim. as pessoas. E o Marcel, eu acho que foi uma das coisas que ele topou de ser o nosso primeiro entrevistado, que ele foi, eu falei isso pra ele, não, a gente faz só porque a gente quer fazer, porque é legal, a gente gosta. E aí ele falou assim, isso pra mim já é justificativo o suficiente. Se alguém faz alguma coisa porque se entusiasma, essa pessoa, pra mim isso é um motivo suficiente. Então, mas eu acho que para a gente dizer o porquê que a gente convidou ele, os porquês são muito porque eles são um amigo em comum e é um amigo que nos apresentou, né? Tá junto com a nossa trajetória e que também tá, como ele precisou fazer um movimento realmente para ele, esse lugar da coragem tá mais fresco. Então é mais nítido ele saber e a gente também tem mais palpável. Porque assim, cada pessoa que topa vir aqui, é óbvio porque a gente vê algo que pode ser contado dessa pessoa, mas é ela que escolhe o que que ela vai falar aqui. Já aconteceu dos nossos entrevistados, a gente vê uma coisa, né? Eu vou chamar a pessoa tal porque eu vejo essa trajetória, e aí chega aqui e ela quer contar outra história. Uhum, Então a gente não tem só uma história de coragem na nossa trajetória. Às vezes tem umas que são mais nítidas, uhum. umas mais importantes, umas mais marcantes, mas a gente tem histórias de coragem o tempo todo. E é mais também porque o como a pessoa enxerga, né? Também a coragem em si, né? Assim, Como porque se muitas vezes é enxerga? alguma coisa que é muito mais desafiador pra gente que tá de fora, pra pessoa, às vezes, tá, aquilo foi, pode ter sido marcante, pode ter, não ter sido, né? Mas ela vem de outra posição, assim, né? Isso é muito, muito Sim. legal, assim, né? Acho que a gente já pode começar falando sobre o segundo tópico, que é sobre o que é que ressonou na gente, essa história, né? O que é que a gente vê que tem em comum com essa história que foi contada, né, por esse artista que nasceu numa cidade pequena, sem referência né, daquilo que ele fazia de profissão, foi fazer design porque era o mais parecido, mas também não era aquilo, né, e foi fazendo pequenos movimentos, né, isso foi uma coisa bem legal da gente perceber também. Hoje a gente olha para a trajetória do Marcel, mas entender que não foi de uma hora para outra, né? Ele foi fazendo movimentos e esses movimentos foi fazendo ele conhecer pessoas e as pessoas abrem universos para gente, né? E Uhum. aí esses universos dessas outras pessoas foram abrindo possibilidades e ele continua nesse movimento, assim como a gente também continua. E também eu acho que isso é importante de trazer a consciência de entender que os movimentos de coragem, eles não são uma coisa que sai do 0 ao 100. Eles são movimentos onde É, a tem gente essa vai. sustentação, assim, né? Porque a partir do momento que nem ele ampliou o campo dele, e aí ele conseguiu, né, chegar em outros lugares, e agora como que ele sustenta esse novo lugar que ele alcançou, né? Essa nova visão que ele tem dentro de, né, de um contexto, assim, esse comparativo, assim. Eu não sei, eu, pegando um pouco aqui da tua fala, né, Ju? Uhum, Eu me identifico, que nem eu falei, eu me identifico bastante, assim, né, com o Marcel, principalmente, eu acho, pela questão de tanto de ter um interesse artístico, assim, né? De desenvolver artisticamente, ter crescido numa cidade pequena, onde isso é uhum, completamente fora do contexto, assim, né? Então, você ter que. Óbvio que eu acho que, assim, dentro, né? Não para em comparações, assim, né? Mas eu sempre busquei fora e tive acesso a muitas coisas muito cedo. Então, nisso a gente difere um pouco, assim, né? Acho que para mim as barreiras elas não foram, né? Eu não tive que ir tanto atrás de coisas, assim, mas eu compreendo muito o contexto, né? E também o desenvolver, eu acho, dessa força mesmo, assim, né? Dessa coisa interna de você sustentar aquilo que você quer para você, assim, independente, né, das tuas referências, e ir atrás dessas referências, saber que, né, que nem eu até comento na entrevista, que é você vê o que você não se identifica, né? E aí você não sabe o que que te dá, o que é que você está buscando exatamente. Você não tem uma referência do que é que você quer, mas você sabe aquilo que você não quer, assim, né? E a partir disso você continua, continua e continua. E acho que tem uma coisa muito legal na fala dele, assim,
que ele coloca do se assumir artista, o que é muito difícil, assim, principalmente quando você não tem esse apoio, quando você não tem essa base, quando não tem ninguém na sua família, não tem ninguém próximo para dizer não, então é isso. E aí você vai buscar uma validação externa e não vai achar, entende? Vai ser muito difícil. E aí Uhum. você tem que realmente assumir essa posição e a partir disso, que nem ele mesmo fala, né? A partir disso as coisas começam a acontecer, assim, né? Você dá esse direcionamento, assim. Então, Uhum. inegavelmente ressoa muito comigo, assim. Uhum. Uhum. É curioso, assim, né, que você estava falando, e eu fui muito, né, para o meu background do processo de terapias, porque isso, às vezes, quando a gente não está consciente disso, às vezes a gente pode ter reconhecimento externo, mas se a gente não tem, parece que assim, se a gente não tem o reconhecimento da mãe, não tem o reconhecimento do pai, a gente fica carregando aquela dor, né, de ser invisível por muito, muito tempo, né? Então é muito curioso assim, porque hoje, né, trazendo a história do Marcel, que é o herói, né, da semana, ele hoje as pessoas já entendem do lugar onde ele vem, né? Ele continua vivendo nesse lugar de onde ele veio, né? Ele já saiu, já voltou. E hoje ele consegue ter algum tipo de reconhecimento, algumas empresas locais já, até porque ele é o artista da cidade, né? Então ele já tem, mas já tem um reconhecimento que antes não existia. Mas isso não vem de uma hora para outra, né? Precisou romper uma barreira muito grande do medo do não pertencimento, do medo de, né, de não ter referência, de Porque muitas questões, acaba né? abrindo a porta, inclusive, para ter, né, esse tipo, assim, né, que nem você fala, ah, na cidade, né, o artista é referência da cidade, isso, né, é, assim, incrível, na verdade, é muito positivo, assim, né, você gera essa demanda, você desperta a curiosidade de outras pessoas, então, Aham. talvez ele venha a ser uma pessoa que ele não tinha como referência, né, mas seja referência para outras pessoas, né, Sim, abre com certeza. esse campo. E eu acho que até mesmo como a jornada do herói, né? Na jornada do herói, o herói retorna com Elixir, né? Para o lugar de onde ele veio. Então, eu acho que, pelo que eu conheço, né, da trajetória do Marcel, ele ainda tem muito a caminhar, mas ele já está, até porque a gente não faz só uma jornada heróica na vida, a gente faz várias, e a gente não faz só um movimento de coragem na vida, a gente faz vários. Até porque a gente tem etapas na vida. Já pensou se a gente tivesse com 30 anos as mesmas questões que a gente tinha com 5 anos? Ia ser um pouco nada Descompassado, assim, confortável, né? é. Mas a gente vai fazendo várias dessas jornadas. E é curioso que, assim, por um lado, eu sinto, né? Aí trazendo um pouco para mim, né? Assim, por um lado, eu acho que é um pouco mais difícil essa barreira inicial da falta de referência. Mas eu sinto que, por exemplo, aqui, né, eu nasci numa cidade grande, muito grande, que ela chega a ser tão grande que você também perde a referência, porque é muito mais pelo lugar ou a região onde você nasceu, as pessoas com quem você convive. E a gente tem que sempre trazer essa percepção do quanto o nosso núcleo familiar tem influência sobre o mundo que a gente conhece, né? Como o mundo como ele é, a verdade da vida. Muito do que o nosso pai, a nossa mãe ou as pessoas que estavam ali com a gente na primeira infância construíram para a gente essas sentenças da vida. E é algo que é igual o alicerce de uma casa, né? Você faz o alicerce de uma casa, não é uma coisa que você simplesmente pode retirar. É algo que você precisa se conscientizar. O processo de transformação, muitas vezes, ele vem da conscientização de que aquilo que você acreditou como uma verdade era só um fragmento da verdade, né? Era um ponto de vista da verdade. Uhum, Então, eu estou trazendo isso para para trazer consciência de que, independente de onde a gente esteja, às vezes numa grande cidade, numa pequena uhum, cidade, o núcleo ao nosso redor vai ser muito formativo das coisas que a gente pensa como realidade. E uhum, que nem sempre elas são a verdadeira realidade de todas as perspectivas. A gente pode construir outras perspectivas sem necessariamente que isso seja uma briga, um rompimento ou uma exclusão.
E acho que independente do contexto, você ir em busca dessa nova realidade, ou, né, de mesmo questionar ou conhecer, né, outras coisas, vai exigir a coragem de você não necessariamente romper com o que você tá, mas de você ir além daquilo que você tá inserido, assim. Acho que de qualquer forma você vai ter que, né, expandir, assim, né? Então, não necessariamente rompendo, porque às vezes você pode simplesmente ir além e agregar, né, trazer novas coisas, assim, né? Uhum. Não necessariamente, É. acho que é nesse sentido de confronto, né? De você, não, eu não encaixo aqui, eu preciso desesperadamente ir para outro lugar. Muitas vezes você se encaixa, mas você sente falta de algumas coisas, né? Você sente que você precisa contribuir de alguma forma e que ali naquele circuito você não encontra. Eu sinto que o que eu aprendi bastante com essa entrevista, assim, não necessariamente com a entrevista, mas com a pessoa, né, do Marcelo, é esse lugar que ele traz muito forte, que é da confiança. Né? Uhum, Esses dias eu perguntei para ele, mas o que que você quer fazer? Você sabe? E tal, onde você quer ir? E aí ele fala, eu não sei, mas eu sei que eu quero estar me divertindo com o que eu estou fazendo. Então, eu sinto nesse lugar assim que ele traz isso muito forte, de que esse é um valor muito rente para ele. E eu acho que nesse sentido ele é um espelho ou uma inspiração muito forte, porque a gente aprende meio que o contrário, né? Que isso é hedonista, ou que isso não vai levar você a lugar nenhum, ou que você uhum, vai dar errado. E ele é um exemplo de que tá dando super certo. Ele tá crescendo, prosperando, inclusive materialmente, né? uhum, E tem muitos horizontes para ele. uhum, E ele olha o direcionamento dele é sobre ele estar se divertindo no que ele está fazendo, porque ele já entendeu que dessa forma ele gera abundância, né? Ele uhum, gera prosperidade para ele, né? uhum, Então, tá trazendo essa história dele sempre para mim me toca nesse lugar de reforçar, né? Não é alguma uhum, coisa que seja nova, mas é um reforçar. Quando a gente está junto com as pessoas que conseguem sustentar esse espaço, uhum, né? Isso é muito empoderador, uhum. sabe? Sim, acho que coloca numa relação tanto com o presente, né, assim, isso que é muito grande, assim, né, de você, Uhum. não que você não almeje coisas, né, não, não projete um futuro, né, acho que isso é meio inevitável, assim, mas é alinhado com o quê, né, e aí acho que esse fato de você projetar um alinhamento de estar, né, por exemplo, fazendo aquilo que te de alguma forma satisfaz, assim, né? E te traz alegria e Sim, preenchimento, eu acho, assim, né? sim, De espírito, assim, é muito coerente, na verdade. E é sim. muito contra realmente o que a gente é instruído, assim, né? Eu lembro que eu tinha uma angústia gigante, assim, há uns anos atrás, por não conseguir projetar minha vida no ano seguinte, assim. Se alguém me perguntasse assim, o que você pensa em fazer, sei lá, no próximo ano? Eu ia dizer assim, não sei, assim, não sei. Só estou indo, entendeu? Só estou indo e confiante, porque a Uhum. gente é muito cobrado, né? E acho que é sempre bom ter exemplos, assim, né, de que é possível e como que mantém, né, esse alinhamento de uma forma que não seja, assim, pragmática, né? De tipo, não, então eu quero um objetivo que é, sei lá, X, Y, Z, assim, né? Quadrado, encaixotado, né, embalado. Mas acho que tem também uma frase icônica da entrevista, assim, né? Do confiar na vida, que, né, que exemplifica muito você confiar na vida. E a gente até brincou, né? A Ju brincou que é a nova frase dela. Mas do assim, o que eu quero da vida, a vida quer de volta, né, de mim, assim, né? E acho que esse é um pensamento que é muito bom da gente ter, assim, de que Uhum. a linha direciona muito das nossas ações, assim, microações, porque É. é muito fácil a gente cair no lugar do reclamar de barriga cheia, assim, né, do Uhum. achar Uhum. que no Uhum. fundo a vida quer para você aquilo que você quer dela também, assim.
Eu acho que esse lugar, né, onde, onde a gente se aproxima, que foi através da meditação, né? Eu acho que, não que eu ache que você só vai encontrar o seu caminho quando você meditar, mas a meditação, ela é um agente muito poderoso, porque a função dela é te ajudar a entender que você não é os seus pensamentos, né? Então, se você não é os seus pensamentos, você não é sobre isso que você acredita que você quem é você, né? E eu acho que o principal que eu acho que a meditação traz, mas também muitas outras formas de entender, se comunicar com a espiritualidade, é o lugar da confiança na vida. Eu acho que a gente não vai muito longe na vida se a gente não confia na vida. Uhum, E confiar na vida é muito confiar na gente. Não que a gente vai fazer tudo sozinho, pelo contrário, né? uhum, Confiar na vida é entender que a ajuda necessária vai chegar na hora necessária, através de lugares inesperados que você não faz nem ideia uhum, e que elas vão chegar, mas que você consegue trilhar o seu caminho e consegue viver o que você precisa viver naquele momento, independente do que seja. Seja que aquilo que esteja acontecendo nesse momento seja algo muito bom e muito esperado, ou algo muito temido uhum, e muito assustador. Você dá conta, uhum, porque nada está fora do lugar, porque a vida não é contra você e que tudo que está acontecendo é para o seu bem maior e para o seu crescimento. Esse nosso amigo traz esse arquétipo de forma muito potente e muito inspirador. Óbvio que isso não significa que ele é um super-herói, nem que ele não tenha momentos difíceis, porque eu já estive junto com ele em momentos muito difíceis, uhum, onde a gente desacredita, onde a gente duvida, uhum, né? A jornada heróica não é só sobre estar super good vibes o tempo todo, isso é uhum, mentira. Eu inclusive brinco assim, você só sabe mesmo se você confia na vida a hora em que tá tudo dando errado e você continua confiando na vida. uhum, Aí você pode dizer que você confia na vida, porque uhum, se começou a dar errado e você começa a desconfiar, aí você uhum, não tá confiando mesmo, né? uhum. Então, Não, né? Eu já tenho um lema assim: se começou a dar errado aí, sim que você acredita que o caminho é esse mesmo. Se tiver desafio, alguma coisa tá errada, entendeu? se tá dando errado é a resistência Cadê que a você resistência, entendeu, do universo? Cadê o teste para ver se é aquilo mesmo, quanto que eu aguento? E também tem aquela coisa, né? Que quanto maior o obstáculo, melhor é a chegada. Então, eu tenho sempre isso em mente. as crianças de esforço, que eu não concordo muito, mas tá tudo certo. Não, não necessariamente o esforço. Acho que isso daí é muito individual, assim, sabe? Sim, Realmente, sim. assim. Sim, é uma Mas capricorniana falando, nesse momento tá subindo a colina, entendeu? Que não não, com para. certeza. Não, eu falando por mim, com certeza, assim, né? Mas acho que num processo, né, individual de cada um, mas realmente acho que não necessariamente o esforço, mas os desafios, eles são os indicativos, né? Eles Determinação, eu são acho. parte do mapa, assim. Eu acho que tem algo. Eu sempre fico brigando um pouco com as palavras, porque acho que tem algumas palavras que elas são tão confusas. Tipo a palavra disciplina. É uma palavra tão confusa, tão bagunçada, né? É, disciplina é uma A gente palavra acha difícil, na tanta verdade. coisa. É porque, na verdade, assim, até dando um spoiler do nosso próximo convidado, assim, quando a gente tem um foco, é diferente, né? Que não Uhum, é você fazer só por fazer, porque em algum momento você falou que ia acordar às 5 da manhã e uhum. que você precisava tomar aquele banho gelado e que você, através do sofrimento, né? É, não, eu acho que isso não, assim, né? Porque uma coisa é você ser compromissado, assim, né? Ou você É, ter a palavra, no sentido, assim, né, de é. respeito. Isso é uma Uhum. coisa, né? Perseverança. Eu gosto da É, palavra agora, perseverança, a disciplina, assim, né, compromisso. por si só, ela é muito mais, assim, rígida, né? É uma palavra um pouco É. fácil de Eu gosto, por entender, assim. exemplo, de trocar a palavra disciplina por compromisso, Uhum. né? É, eu prefiro. Perseverança é uma palavra que eu gosto também. Uhum. Acho que elas traduzem melhor essa energia da continuidade, né? Que a gente traduz muitas vezes como esforço, e que às vezes nem é esforço. Para quem Uhum. está ali exercitando a sua perseverança, ela não está se esforçando, ela está, às vezes, com os desafios, às Uhum. vezes é mais simples, às vezes não. Às vezes ela está tão engajada em descobrir como é que aquilo se resolve, que aquilo não tem nem esforço, ela está tão.
É né? Ali nesse lugar que eu falo assim, né? determinada. Que daí eu falo como capricorniana, assim, né? No meu lugar, assim, tipo, escalar montanha, não tem problema, eu adoro, eu acho incrível. E eu entendo que, tipo, nem todo mundo tem essa mesma disposição, assim, né? De Uhum, esforço, no sentido assim, né? Mas isso não quer dizer que não vai uhum, ter obstáculos, e, enfim, acho que é, não é no sentido, né? De, óbvio que tem essa coisa do gostar de sofrer, assim, né? Do gostar de ser uhum, difícil. uhum, é. Hum, Eu sinto que isso é um lugar muito confuso porque ele é muito pessoal também, né? Que às vezes o que é pra mim um esforço pra você não é de jeito uhum, nenhum, né? Tem uhum, gente que gosta de coisas tão diferentes. Eu uhum. acho que a É, tem grande questão facilidades, muito né? Com determinadas coisas, assim. eu acho que o grande desafio é sempre quando a gente tenta homogeneizar as pessoas, as situações, e a vida. Que a Uhum, vida é assim e tem que fazer assim. Aí eu acho que isso é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Por exemplo, se a gente pensa um dos grandes temas do momento, que é essa coisa do marketing, aí você pega lá uma pessoa, uhum, elaborou um método, e aquele método funcionou para ela. E aí, a partir do momento que você universaliza esse método, dizendo que ele vai funcionar para todo mundo, é aí onde começa o erro, né? Porque não, as pessoas não são todas iguais. Para algumas pessoas com valores parecidos, vai funcionar, com funcionamentos de energia parecido, vai funcionar. Mas não uhum, é para todo mundo, porque a criatividade ela é múltipla, as pessoas são múltiplas. uhum, A gente aqui no Ocidente tem um pouco de dificuldade de compreender isso. Por exemplo, as medicinas como a medicina ayurvédica, a medicina uhum, chinesa, já fala, né? Os nossos corpos não são iguais. A gente, uhum, cada um tem uma identidade, né? Nosso digital é completamente diferente. O que que a gente cisma que a gente tem que ser todo mundo igual e uhum. fazer tudo do mesmo jeito, que E que nem, estabelecer um jeito certo. até porque que nem a gente mesmo falou, assim, né? Se for olhar tanto, né, da perspectiva, tanto da coragem, mas assim, né? Das múltiplas realidades, assim, né? Que cada um consegue sustentar mesmo, né? Acho que isso. Sim. Mas se deixar, a gente vai, né? Nossa, eu nem lembro É, porque não, que a mas gente caiu nesse assunto. Eu já acho que eu tava deu. pensando aqui na positividade extrema e voltando, assim, né? Como assim? Eu desconfio, normalmente eu desconfio, mas é nesse lugar, não no lugar, né, da pessoa que realmente gosta do desafio, mas porque, pra Aham, mim, se tá tudo aham. muito, muito certo, tem alguma coisa que tá um pouco estranha. É. Por mais, É, assim, sincrônica e por mais que, né, realmente a vida, ela sempre providencia aquilo que a gente tá, né, quando a gente tá alinhado, assim, uhum, acho que ela sempre provém, uhum, mas isso não quer uhum, dizer que é, tipo, um mar de rosas, ou que não tem... é. A gente tem que sempre que lembrar que a gente está vivendo num mundo de dualidade, né? Então, quanto mais luz tem, mais sombra tem, e a gente tem os dois, e se a gente está negando um dos lados, Uhum, eu acho que é como aprender quando está tudo muito bom, se divertir muito, sem ficar tolhindo a sua diversão, porque uma hora vai deixar de ficar bom e vai, uhum. né? E na hora É, que deixar de ficar bom, você entender que você pode tirar o máximo de proveito daquilo, dos desafios, e que não, nossa, na minha vida, todas as coisas que eu temia, dá tempo de eu contar uma história, Mariana? Vou contar uma história. claro que dá. Uma aconteceu uma vez, uma coisa que eu mais temia na minha vida, que é eu fui furtada do meu celular e eu não estava no Brasil. Esse era o temor de todo nômade digital e aconteceu. E quando aconteceu, não foi tudo que eu achei que ia acontecer, que eu achei que eu ia morrer. Sei lá, que eu achei que eu ia ter que pegar um avião no dia seguinte, voltar. E sabe, eu ali estava, aconteceu, eu continuei viajando por mais 3 meses e as coisas se resolveram. Então, assim, eu estou dando esse exemplo para dizer assim, a maioria dos nossos maiores medos, quando eles acontecem, eles não são nada daquilo que a gente imaginou, que a gente imagina que vai ser extremamente catastrófico, que a gente vai se dissolver no chão, virar gelatina, e não é isso que acontece. E E quando aí você vê o quanto você estava preparado, né? Você achava assim, nossa, isso aqui ia ser tão difícil para mim, e na verdade nem foi. Não ter sido bom, né? Nunca é. Assim, mas Não, mas a não é gente assim. perde tanto mais tempo imaginando o que, de ruim pode acontecer. Os meus momentos de atormentação, se isso acontecesse, foram muito mais marcantes do que quando aconteceu. E quando aconteceu, eu simplesmente fui lá e resolvi. Né? Então, tem aquela história que fala assim.
Você tem um problema? Ele tem solução? Não, então ele tá resolvido. Ele tem uma solução? Então Uhum, ele tá resolvido. Pronto, você não tem mais uhum. problema. É isso. Né? A gente gasta tanto tempo da vida tentando se preocupar se quando aquilo acontecer, eu vou estar preparado e alguma coisa. Hum. Mas agora tá bom, né, Mariana? Que esse episódio tá muito grande. Gente, já perdi aqui noção de tempo. Muito obrigada por vocês ficarem com a gente até aqui agora. Nossa imensa gratidão. Por favor, interajam. Se vocês em algum momento querem ser entrevistados por nós, Conta a deixa sua aqui no, história, se deixa apresenta. aqui no comentário que a gente pode sim fazer um formulário no Google Forms. A gente seleciona Com certeza. pessoas de fora da nossa rede, se você se sentir confortável, se for isso que você quiser, você é sempre muito bem-vindo. E é isso, até o Então, próximo episódio. Com um surpresa, beijo. mais surpresas.